Então, gente, a ideia dessa live aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o Airbnb. Quando eu falei sobre o Airbnb, beleza, Rômulo, eu já te chamo, tá? Quando eu falei sobre o Airbnb na semana retrasada, teve muitas dúvidas, muita gente querendo saber como que funcionava, se funcionava para pousada ou não. Então, aí eu chamei o Rômulo para conversar aqui com a gente hoje. O Rômulo, ele é especialista em Airbnb, aluguel de temporada, apartamentos, quartos, casas inteiras, mas ele nunca trabalhou com hotel e pousada. Então a gente vai dividir um pouquinho desses conhecimentos aqui. Espero que vocês gostem da live. Deixa eu ver aqui. Vou chamar o Rômulo aqui para entrar com a gente. Cadê? Opa, chamar ele. Vamos chamar ele aqui. A gente sempre tem uma horinha só para conversar e às vezes o papo vai mais longe. Vamos ver. Alô? Alô, oi Rômulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Tudo bem aí com você? Tá. Tudo certo. Enfrentando Show. aí a quarentena. Pois é, né? Já todo mundo na mesma, enfrentando a quarentena e a questão de eu ter te chamado para a live hoje, até eu estava explicando para o pessoal, que você conhece muito da questão do Airbnb, você é referência no mercado, inclusive com relação ao Airbnb, eu comecei a te seguir justamente por isso também. E o Airbnb também funciona para pousadas. Eu sei que você não conhece muito bem isso, mas eu tive já alguma experiência com o Airbnb na minha pousada, porém já faz algum tempinho. Estou estudando voltar a trabalhar com ele também, principalmente por causa dessas mudanças todas que teve com a questão da Booking, principalmente. O pessoal teve muito problema com a Booking, agora com os cancelamentos, e realmente o Airbnb teve uma postura bem diferenciada. Então eu achei bacana colocar esse assunto em pauta e o pessoal ficou muito curioso para saber mais e eu resolvi te chamar aqui para um bate-papo para a gente, né, poder trocar um pouco das nossas experiências e isso trazer algum benefício para todo mundo, tanto para os meus quanto para os seus seguidores. Legal, Natália. Obrigado pelo convite. Boa noite aí para todo mundo, né? Que é pousadeiro. Acho que o seu perfil tem mais esse pessoal que tem vários quartos, ou uma casa grande, ou cama-café, né, que o pessoal chama. Isso. Então, obrigado pelo convite, espero poder contribuir com o meu conhecimento, tanto em aluguel por temporada, no geral, quanto nas plataformas do Airbnb, enfim, acho que vocês já estão bem acostumados a trabalhar com a Booking, que acho que é a principal aí para vocês, né, talvez, e o Airbnb já tem um viés um pouco mais caseiro, digamos assim, com pessoas normais administrando e não profissionais de hospedagem como vocês, de pousada e tudo mais. Então, estou à disposição para a gente bater esse papo aí bem legal. Show, Rômulo. Fala um pouquinho para o pessoal como é que você adquiriu tanta experiência aí com Airbnb, você trabalha, você tem apartamentos próprios, você aluga apartamentos e faz realocação, como é que funciona? Eu tenho um pouquinho de tudo, né? Eu comecei, a primeira vez que eu tive contato com o Airbnb foi viajando, né? Como acho que a maioria dos anfitriões que a gente chama é dessa forma, e eu gostei, achei interessante a questão do quarto, né? De ficar na casa de pessoas. E aí, quando eu me mudei, vim para um apartamento de 2 quartos, eu comecei a fazer esse tipo de locação. E aí, depois de um tempo, eu descobri que tinha um imóvel da família que estava largado ali, né? Reformei, mobiliei ele inteiro e comecei a fazer o Airbnb. Já conhecia a plataforma, porque eu já fazia em quarto. E através desse imóvel eu comecei a fazer o espaço inteiro, né? E aí disso eu peguei um imóvel alugado, aluguei um imóvel, né? E subloquei esse imóvel, mobiliei ele, fiz tudo. Depois fui pegando um, depois outro. Mas a maior parte dos imóveis que eu administro hoje, eles são imóveis de proprietários, ou seja, são pessoas que têm imóveis prontos, que falam, Rômulo, administra para mim, seja porque a pessoa não tem conhecimento, seja porque, por exemplo, alguns dos clientes moram em outros países, então precisam de pessoas locais para poder tocar esse dia a dia e essa administração, seja desde o contato lá no site até a entrega das chaves, né, que o pessoal fala, por exemplo. Né? Então, com isso, você vai, no dia a dia, adquirindo conhecimento operacional, né, da plataforma. Porque, querendo ou não,
é uma operação, né? Então, não tem muito mistério do ponto de vista de operação, né? Claro que é importante você saber como que cada ferramenta desempenha, né? Inclusive, até brinquei, não lembro onde que eu falei isso, se foi num vídeo que eu já gravei e não publiquei ainda, alguma coisa assim, sobre a questão de você se vestir de acordo com o que você... se vestir de acordo da onde você está. Então, por exemplo, no Facebook, você tem um comportamento diferente do Instagram, que tem um comportamento diferente do LinkedIn. Então, é a mesma coisa para as plataformas que, no caso, eu anuncio. Como eu administro várias propriedades em várias plataformas, então eu tenho um channel que vocês já estão, acredito eu, já estão acostumados a operar através de Channel Manager para anunciar em vários canais diferentes. E para propriedades particulares não é diferente. Existe o mesmo mecanismo e que você vai conectando em várias plataformas. Então, cada uma tem a sua especificação, né? O Airbnb tem a sua, né? Eu costumo brincar que o Airbnb ele é mais padaria e a Booking a galera bota dinheiro, ou seja, a galera gasta mais. Então, no Airbnb você tem, no meu caso, um fluxo grande de reservas, né? Agora com Corona, obviamente, que isso foi impactado, como a Booking, como qualquer outro site de viagem também, né? Então, acho que sabendo mexer bem em cada plataforma, você consegue desempenhar o que você precisa, os objetivos que você traça de acordo com cada uma. Legal. Esse lance que você comentou, né, que eu trabalho mais com pousadeiros, mas também tem muita gente que me segue aqui, que é o pessoal das casas de temporada, que é mais legal. Ou menos parecido com, né, o que você faz, só que eu acho que você está em São Paulo, certo? Isso, estou em São Paulo. Acho que a gente troca bastante, porque tem gente de pousada também que me segue, de hostel, é tudo, né? No final, por isso que eu achei legal a gente estar aqui junto. Você vê que tem um monte de gente falando, nossa, segui os dois já, que legal tá vocês dois juntos. Então, porque realmente a gente fala mais ou menos a mesma coisa. Claro, eu foco um pouco mais na questão do serviço e tudo mais, mas no final é a mesma coisa. A gente tá alugando lugar para as pessoas ficarem, a hospedagem, e eu acredito, pelo que eu já vi do seu trabalho também, você oferece bem uma experiência também para a pessoa, não é simplesmente um aluguel que você faz, né, dos seus apartamentos, certo? Você tem toda a questão da limpeza, você tem toda a questão dos anúncios, da administração, isso dá para ver que você faz bem claramente nos seus imóveis de aluguel. E foi muito legal você contar aí um pouquinho da sua história, de como começou e tudo que você faz. E isso também é uma coisa que eu acho que muitos pousadeiros podem pensar em como oportunidade. Que tem muitas pousadas que às vezes não querem operar e você pode fazer uma parceria com uma pousada e você está operando os quartos dela como se fossem seus, como o Rômulo faz com outros imóveis. E esse é o momento agora que, com a crise toda, né, Rômulo, tem muito pousadeiro querendo arrendar a sua pousada, querendo parar porque não está afim, né? Porque vai ser uma retomada lenta, requer muito trabalho, muita organização, muita gestão, e muita gente já está faz tempo no mercado e já está, olha, não, tô cansado, tô querendo passar para frente. E quem está aí, está afim de trabalhar, pode muito bem pegar e começar a fazer essa gestão do mesmo jeito que você faz, mas já tratando com um negócio meio pousado. Então fica aí a dica para a galera que está assistindo aí, pensando numa oportunidade para fazer no pós-corona também. E eu vou aproveitar e vou te perguntar aqui mais diretamente agora com relação ao anúncio, tá, Rômulo? Tá. Como que você, já que você tem toda experiência com a ferramenta, né, com o Airbnb, como que você fez para conseguir ter mais visibilidade nos seus anúncios? Porque eu imagino que em São Paulo tem milhares de oportunidades anunciando no Airbnb, não? Essa pergunta ela é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque muita gente pergunta... Rômulo, como é que eu deixo o meu anúncio mais bem ranqueado, deixo no topo das buscas? No Airbnb não existe essa escolha, né? Diferente quando você está na Booking, você consegue fazer isso, porque você tem... Exatamente. Você pode pagar mais para a Booking elevar o seu anúncio, né? No Google a mesma coisa, né? Em vários outros mecanismos de reservas funciona dessa forma, né? Então, no caso do Airbnb, isso não funciona. Não existe essa possibilidade de você elevar o seu anúncio nas buscas. Muita gente me pergunta isso. Mas existem formas de você ter mais visibilidade. E não é hack, não é uma magia negra, nada disso. Simplesmente por uma questão de lógica. Eu vou dar um exemplo.
Isso, acredito que os pousadeiros já tenham também esse conhecimento. Mas no Airbnb segue o mesmo procedimento. Se você tem uma janela de reservas grande e uma quantidade de possibilidades maior, então se você trabalha, no nosso caso, tem gente que não vale a pena fazer uma diária, né? Porque é apartamento, etc. e tal. Para quem tem pousada, com certeza é um fluxo que faz sentido ali. Então, se você tem uma diária mínima e não tem diárias máximas ali, ou estadias máximas, pensa comigo, o cara que está buscando um dia, ele vai ver você ou ele vai ver o cara que tem 2 diárias mínimas ou 3 dias de estadia mínima? Ele vai ver você. Então, são várias coisinhas que você vai mexendo e que você vai tendo a possibilidade de ter uma visualização maior. Não quer dizer que, por você ter uma visualização maior, que você vai ter mais reservas. Talvez sim. Né? Então, não adianta você ter uma propriedade onde tem muitas pessoas que estão buscando por aquelas datas, por que ela vai escolher a sua propriedade? Né? Então, seja pela localização, seja pelo preço, seja pela foto, seja por uma série de coisas que ela vai acabar, vai acabar reservando a propriedade. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou com bastante visualização, só que poucas reservas. Não sei por qual razão, não sei se as pessoas estão pesquisando ou se elas estão encontrando preços melhores, porque agora está uma canibalização de preços, né? Cada um botando o preço mais baixo e assim vai. Então, essa é uma forma de ter mais visualizações. Então, por exemplo, no nosso caso, como a gente tem uma propriedade, por exemplo, então, vamos supor, hoje é quinta-feira, vamos supor que eu tenho uma reserva na segunda-feira, né? Entrando alguém na segunda-feira. A possibilidade de pessoas que pesquisem hoje para entrar amanhã para ficar 5, 10 dias não vão ver a minha propriedade. Eles só vão ver a minha propriedade se ela estiver livre, se ela estiver com uma janela de reservas ali aberta, né? O que já facilita para quem é pousadeiro, porque você pode remanejar, né? Você tem lá a quantidade de quartos, etc. Então, você vai encaixando, né? No nosso caso, de casa, apartamento, não tem como a gente encaixar um em outro lugar, porque o cara olha aquela foto daquela propriedade, né? A não ser que eu tenha 10 apartamentos iguais, né? Aí, de fato, vai acabar meio que virando um pouco hotel, né, digamos, né? Então, eu consigo fazer essa migração de um para o outro. Inclusive, eu tenho 2 flats que são iguaizinhos, um com o outro. E aí eu conseguiria, por exemplo, fazer esse remanejamento de estadia e valorizar mais a janela de reserva. E no Airbnb, basicamente, quanto mais amigável você for com o sistema, melhor. Né? Então, se você preencher como eles recomendam, se você coloca as fotos como eles recomendam, se você faz tudo como recomendam, assim como qualquer outra plataforma, a tendência é que o algoritmo entenda que você está colaborando ali. Né? Então, se você tira fotos, por exemplo, eu vejo muita gente colocando foto vertical assim. Coloca assim, pega o celular, está vendo a gente assim e tira a foto. Não que seja ruim, mas do ponto de vista de user experience, né, a pessoa vai ver uma foto ali meio estranha, né? Se ela tiver no celular, tudo bem. Mas isso também contribui. A pessoa a sua foto vai chamar a atenção e ela vai clicar no seu anúncio. Porque tem um funil, né? Tem a quantidade de pessoas que veem o seu anúncio, a quantidade de pessoas que clicam no seu anúncio e a quantidade de pessoas que reservam o seu anúncio. Então, é um funil. Né? Tem 5 mil veem o seu anúncio. Aí, das 5 mil, 1.000 clicam no seu. Aí, dos 1.000, 10% que faz reserva na sua propriedade. Então, basicamente, não tem segredo, não tem mistério. É seguir o que a própria plataforma recomenda. Né? Pode parecer muito óbvio, né? Nossa, Romulo, mas eles falam para fazer X, Y, Z. Mas é basicamente isso. Não tem hack, não tem truque. Até depois que eu fiz a live sobre Airbnb aqui no meu canal, o pessoal veio, né, comentar: nossa, eu fui fazer o meu anúncio, nossa, quanta coisa tem que colocar, sabe? Quanta informação. Eu falei, não, gente, mas se tem muita informação é porque quanto mais informação você colocar, melhor vai ser para as pessoas te encontrarem, porque as pessoas usam filtros. E se você não coloca aquele tipo de informação e você tem, às vezes você está perdendo uma reserva para alguém que considera que ter algum daqueles itens é muito importante. Então, segue o passo a passo, faz a lição de casa lá, demora um pouquinho, mas você cadastra uma vez só cada um dos apartamentos, certo? E até eu recomendo para o pessoal não cadastrar todos, porque às vezes, né, uma pousada tem
tem quartos que são muito parecidos. Então, você pode colocar um quarto só, é bom que você tenha aquela possibilidade de remanejar e tudo mais. Mas as pessoas muitas vezes querem o jeito mais fácil. Na verdade, não tem. Quanto mais informações você põe, tanto faz no Airbnb, na Booking, em qualquer plataforma de reserva, melhor é para você. Mais informação o hóspede vai ter e melhor vai ser para você conseguir fechar uma reserva por lá. É isso que eu acredito bastante com essa questão das plataformas. Só complementando o que você falou, Natália, existem algumas ferramentas dentro do Airbnb que facilitam essa exposição, né? Então, você pode, por exemplo, fazer uma oferta de reserva de última hora. Você pode fazer uma oferta de estadias com muita antecedência. Assim como também tem em outros canais. Então, você consegue dar um boost, né? Tipo, você consegue promover ele melhor em algumas circunstâncias. E uma coisa interessante também é que quando você coloca um anúncio novo em folha, o Airbnb dá um fôlego a mais para você. Isso legal. De fato acontece. Porque imagina só, você acaba de colocar a sua propriedade, como é que você vai competir com uma outra que tem dezenas de comentários, 1000 estrelas, e é incrível e tal, e aparece você ali pequenininho, olá, tudo bem? Então o Airbnb, ele, além de colocar um tickerzinho, né, novo, ele eleva o seu ranqueamento. Isso de fato acontece. Legal. Isso você mais bem ranqueado, porque eles querem tentar, obviamente, fazer com que todos tenham chances iguais. Não adianta nada você deixar um anúncio sempre no topo, sendo que tem outras coisas interessantes, né? E aí entra uma outra coisa, que é o algoritmo do Airbnb tentar identificar qual é a preferência daquele usuário. Então, se aquele usuário ele tem um alto padrão, ele não vai mostrar um hostel, ele vai mostrar um hotel luxuoso, um mega blaster, por exemplo, né? Não que seja tão preciso assim, mas ele vai... Não quer dizer que quem tem dinheiro não fica em hostel, não é isso. Mas é um exemplo prático de perfil, né? Tanto é que quem fica nos flats aqui dificilmente reserva um apartamento estúdio no centro da cidade, aqui em São Paulo. É muito raro isso acontecer. Então, os mecanismos eles vão tentando identificar qual é o padrão de consumo daquela pessoa e eles vão cucando, né? Ou seja, se você pesquisa por uma propriedade na Bahia, por exemplo, gostei dessa propriedade. Em algum momento na sua navegação ela vai voltar, né? Justamente porque são os robôs tentando identificar o que você quer naquele momento. Então, às vezes as pessoas falam, Romulo, eu vou pesquisar pelo meu anúncio e eu não encontro o meu anúncio, ele não aparece no ranking, mas é justamente por conta disso. O algoritmo ele vai entender se ele vai mostrar o seu anúncio ou se ele vai mostrar o do vizinho, que pode ser completamente diferente. Completamente diferente. Né? E quando eu fui para o Uruguai, olha que interessante, eu fiquei num hostel, era um hostel pousada, eu não soube diferenciar muito assim, mas muito legal, eles tinham site próprio, tudo e tal. Mas eles anunciavam, eles tinham vários quartos no Airbnb, cada quarto de um jeito, etc. E eles me redirecionaram, quando eu cheguei lá, para um quarto diferente do que eu tinha reservado. Mas todos eram parecidos, então eu não me incomodei com isso. E era uma baita pousadinha legal, assim, tudo bonitinho, com café da manhã e tal. E anunciado no Airbnb. Né? Eu cheguei lá, fiz o meu check-in normalmente e foi uma experiência fantástica, assim. E funciona muito bem, assim, tinha muito comentário, muito comentário de gente reservando os quartos por lá, pelo Airbnb. Sim, até vou te comentar a história de como que eu entrei para o Airbnb, isso já faz alguns anos, isso foi, acho que, foi logo que o Airbnb entrou no Brasil, foi bem no começo mesmo, e eu lembro porque a minha pousada na época, eu só tinha 3 quartos, então era bem pequenininha mesmo, era como se estivesse recebendo você na minha casa, eu que fazia o café da manhã, eu que estava ali, na linha de frente mesmo, e... Quando eu vi o conceito do Airbnb, que era você abrir um quarto da sua casa para alguém, para conhecer, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o conceito da minha pousada. Eu falei, vou cadastrar aqui. Aí até eu tive o maior problema no começo, porque a minha pousada fica em Barra Grande do Piauí, que é um vilarejo de pescadores. E quando eu fui cadastrar, não tinha ninguém cadastrado lá. Mas eles deixaram eu cadastrar pelo endereço e tudo mais. E aí o que acontecia? Na época, acho que na hora o filtro, na hora que a pessoa procurava o local, então se a pessoa colocava Ilha Grande, aparecia Barra Grande.
E na época não tinha nenhuma propriedade cadastrada em Ilha Grande. Então eu recebi muitas reservas de pessoas que estavam indo para Ilha Grande. E aí eu só ia descobrir depois, quando a pessoa me perguntava, olha, eu estou em Angra, como é que eu vou chegar aí? Eu, peraí, como assim você está em Angra? Como é que você vai chegar aqui no Piauí, né? Não tem nada a ver. Então no começo é longe, foi... eu não sei a distância entre uma e outra. O Piauí é lá no topo do Nordeste. Sim, é no Rio, essa outra Ilha Grande é no Rio, né? Ilha Grande no Rio. Então, então imagina só, assim, completamente, totalmente oposto, não tinha nem como. Então, no começo eu tive muito problema, mas ao mesmo tempo foi legal que eu fui a primeira propriedade em Barra Grande a estar no Airbnb. Então, eu recebia várias reservas por lá. E foi muito bacana, foi tipo, eu tenho vários feedbacks lá muito legais, tudo. Só que aí com o tempo foi mudando. Então, muita gente começou a cadastrar os seus chalés, os seus quartos, as suas casas. E aí bombou o Airbnb lá em Barra Grande. Hoje em dia tem... Nem sei, acho que tem mais de 200 propriedades lá dentro do Airbnb em Barra Grande. Mas tem algumas pousadas também que cadastram. E eu já comentei isso, eu falei, gente, vocês têm que cadastrar, porque apesar da pessoa estar no Airbnb, tem perfil para tudo. De repente ela vê o seu anúncio lá, ela gosta, ela fala, poxa, vou pagar um pouquinho mais e vou ficar aqui nesse lugar, vou ter um café da manhã, vou ter alguma comodidade a mais que talvez eu não tenha num chalezinho, numa outra coisa. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E muita gente da pousada, teve já muita briga também, fala, agora todo mundo cadastra no Airbnb e fica difícil de alugar. Eu acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem o público que quer ficar num Airbnb, que não quer serviço de pousada, quer ficar mais tranquilo, enquanto tem um pessoal que também quer um serviço de pousada. E acho que, como tem muita, principalmente meu público aqui, o pessoal das pequenas pousadas, todo mundo trabalha muito nesse esquema que eu trabalhava. É você que recebe, a pousada é como se fosse uma extensão da sua casa. Muitas vezes você também mora lá dentro. Então, o conceito do Airbnb tem tudo a ver. Então, eu acho que vale a pena e acho que tem espaço para todo mundo. Então, até por isso que eu te chamei aqui hoje, que eu acho que não tem nada a ver essa briga de ficar achando, porque tem mais casa de temporada aqui, eu vou alugar menos na minha pousada. Eu vejo que quanto mais possibilidades de hospedagem tem num local, mais pessoas podem visitá-lo. Então isso faz a própria demanda pelo local crescer também. Eu acho que é exatamente o que você falou. Não tem uma regra, porque assim, não adianta você lutar contra o que está acontecendo. Você pode ter o Airbnb, pode reclamar, pode espernear, mas ele vai estar lá, vai ter casas, vai ter tudo, né? Não adianta nada. Ou você tem um channel, né, um software que integra também com isso, e aí você só tem a ganhar com esse tipo de plataforma, né? Como outras que podem vir a surgir aí ao longo dos anos, né? A gente está numa revolução tecnológica ainda recente. Então, tem muito chão pela frente nesse sentido. Exatamente. Tem muita gente ainda para entrar no mercado. Tanto novos apartamentos, novas pousadas, como novas maneiras de reservar. Agora, aproveitando, falando uma coisa que eu não sei se você usa. Eu não uso porque, para mim, não dava certo. O preço inteligente. Você usa isso nas suas propriedades? Você acha que isso tem um efeito positivo no aluguel? Se você usa, claro, não sei. Eu uso entre aspas, vai. Como eu tenho o Channel Manager, então eu faço toda a estratégia de precificação dentro do Channel. Mas legal. Quando eu não tinha, eu usava o preço inteligente só para ficar amigável ao sistema. Só que assim... Eu falo que eu usava, entre aspas, o preço inteligente, porque eu colocava o preço mínimo e o preço máximo. Teoricamente, esse preço inteligente, ele faz a flutuação, né, de acordo com a demanda, oferta, datas, etc. e tal. Só que no Airbnb isso não funciona direito. Pelo menos nunca comigo funcionou bem. Então eu ativava o preço inteligente baseado nessa margem. E aí no preço mínimo, né, o preço base, é sempre o preço que o Airbnb vai jogar. Então eu ativava apenas por uma questão de ser amigável com o sistema, mas que na prática isso não funcionava, entendeu? Agora com o Channel, ele já tira essa questão do preço inteligente e deixa a cargo do próprio Channel fazer essas modificações, promoções, etc. e tal. Legal. E, bom, lógico, você deve usar também o reserva instantânea, com certeza. Se você trabalha com Channel Manager, você trabalha com reserva instantânea, porque isso dá bastante diferença também, né? Eu acho que na visibilidade, assim...
Porque tem muita gente que quer já confirmar logo a reserva, não quer ficar esperando uma resposta, né? E tudo mais, que no começo o Airbnb só funcionava, acho que com reserva sobre consulta, né? Depois que eles implantaram a reserva instantânea. Eu não lembro no comecinho, como se eles tinham reserva instantânea ou não, tipo, quando eles lançaram, mas pelo menos quando eu entrei já existia. Isso faz uns 4 anos. Já existia. Eu acho que quando... eu sempre usei a reserva instantânea, que isso de fato faz com que você fique mais bem ranqueado. Isso também é mais uma coisa. A gente vai lembrando aos pouquinhos, né, de elementos. Isso te favorece, porque a plataforma quer mais é que haja conversão. Ou seja, o cara viu o seu anúncio, ele gostou, ele quer reservar e não quer ter problema para isso. É igual uma loja virtual. Numa loja virtual, os caras querem vender. Então, qual é o processo mais fácil, rápido para fazer você comprar? É a mesma coisa. Então, obviamente, não é porque se você não tiver a reserva instantânea, não quer dizer que você não vai ter reserva. Mas o algoritmo do Airbnb vai entender que você é um cara mais fácil de vender, digamos assim. Né? Mesmo que a sua propriedade não seja lá grande coisa, mas eles podem vir a te elevar nas buscas por conta desse recurso. Né? Então é interessante usar sim. E eu uso em todas as plataformas, o que tiver de instantâneo, pronto, já para a pessoa reservar, pagar, já eu estou usando, entendeu? Aham. E falando em outras plataformas, você usa outras plataformas além do Airbnb para alugar os seus apartamentos? Olha, hoje eu tô em, vamos contar aqui, eu tô no Airbnb, eu tô na Booking, eu tô no Vrbo, que aprendi que é Verbal que fala, ou Verbo, não sei, que é o novo Alugue Temporada. O Alugue Temporada virou Vrbo, que já existia, na verdade, mas fora do Brasil. Que é do grupo HomeAway, que é do grupo da Expedia. Também estou na Expedia, também estou no HomeAway. Estou no Temporada Livre, que é um site brasileiro, inclusive, e que ultimamente até tem trazido vários contatos, mas por enquanto ainda não fechei nada. Mas o carro-chefe mesmo, Airbnb e Booking. E um pouquinho ali de alugue temporada, né? Quando era o alugue temporada, ainda não tive nenhuma reserva do Vrbo. Mas esses são os carros-chefe. Bastante reserva também de pessoas que renovam diretamente, né? Então, eu tenho o meu próprio motor de reserva, né? Através do Gem. Legal. Então a pessoa pode reservar diretamente comigo, pagar diretamente comigo, em cartão de crédito, etc. e tal, né? Eu acho que quem tem pousada ou quem é mais profissional, eu acho essencial ter esse tipo de recurso, porque você fideliza o cara, depois o cara volta, você não precisa da plataforma intermediando o tempo inteiro. Apesar das plataformas, obviamente, desempenharem o papel de marketing do seu negócio ali, né? Mas por que não aproveitar disso depois? Isso inclusive é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal. Tenham um sistema de reservas, porque, por incrível que pareça, tem muita pousada que ainda controla as reservas no caderninho. É uma loucura. Eu conheço várias, inclusive. Mas ter um sistema de reservas, tem vários no mercado hoje para pousada, então tem milhares. Você usa algum específico para aluguel de temporada? A Stay, se eu não me engano, ela funciona para pousada também. Funciona também. Mas ela foi criada especialmente para aluguel por temporada, né? Natália, só um parênteses aqui, estou vendo os comentários aqui, só para... Acho que as pessoas, elas estão fazendo pergunta, mas eu não sei se você vai dar essa possibilidade de conversar, como a live é promovida por você, queria saber se... Não, claro. Se você vê algo, geralmente quando eu vejo alguma coisa que tem a ver com a hora ali, eu às vezes até já comento. Mas a gente pode deixar um tempinho no final para ver as perguntas também. Tá. Bom, geralmente eu deixo um tempinho no final. Beleza, você que sabe como fazer aí, só porque as pessoas ficaram meio... acho que incomodadas com o fato que a gente não está lendo os comentários. Né? Tá. Então vamos dar uma olhadinha como é que tá aí. Você viu alguma coisa? Bom. De repente, o que eu sugiro seria tirar os comentários e no final a gente abre para responder, de repente, enfim, só para também não ficar... É uma sugestão que eu dou, se fizer sentido aí para você, né? Não, tudo bem. Vamos fazer assim, a gente está quase terminando aqui as questões que a gente tinha falado, e aí a gente pode ativar os comentários novamente. Beleza, bora. Voltou. Boa. Então, galera, a gente só vai terminar aqui o que a gente tinha combinado de conversar e aí a gente volta para responder os comentários, tá bem? Eu tirei aqui só para ninguém ficar nervoso que não está tendo seu comentário respondido, beleza? Bom, então vamos lá. A gente falou já do app, deixa eu ver aqui.
Ah, sim, a gente conversou já que você comentou, eu perguntei para você que você alugava apartamentos de outras pessoas que não são de sua propriedade. Você acha que é vantajoso isso? Esse esquema de parceria para você funciona bem? Você indica fazer esse tipo Sim, de... eu indico, inclusive eu faço com duas propriedades, onde eu aluguei de forma vazia o imóvel, não tem nada no imóvel, fui lá, reformei, mobilei, fiz isso e aluguei. Obviamente que isso a gente chama de operar alavancado, né? Então você pega uma propriedade de alguém, né? É que nem arrendar uma pousada. Se você arrenda hoje uma pousada e não tem hóspede, você vai bancar aquele custo daquela pousada e o problema é teu, né? Basicamente, né? Claro que pode haver ali alguma negociação em relação a isso, mas hoje é um pouco complicado você se arriscar nisso por conta do cenário que a gente está vivendo. Como eu comecei a fazer isso em 2018, ou 2017, não lembro agora, 2017, finalzinho de 2017, começo de 2018, então deu para colher bons frutos dessa sublocação. Ainda estão comigo esses imóveis e agora estão sofrendo um pouquinho justamente por conta dessa baixa demanda. Então, por sorte, o meu negócio, não, por sorte não também, porque eu não quis investir cegamente nisso, 100%, ou seja, eu não tenho imóveis só sublocados, tem pessoas que têm só imóveis sublocados, e aí sim é uma preocupação significativa, porque você está muito alavancado, você tem um monte de propriedade que não é sua, você pagando aluguel, e não tem reserva. Então você acaba tendo um passivo muito grande, ou seja, custos muito grandes, custos fixos inclusive, né, muito grandes, e aí pode ter um sério risco aí de você quebrar, né, nesse sentido. Então, claro, tem que ter ali o fluxo de caixa, você ter dinheiro para segurar essa onda. Mas mesmo eu que tenho só 2 de 13 imóveis, só 2 são sublocados. E mesmo assim, dói um pouco, né, ver aquilo lá dando negativo. Então, não é legal, né? Tem que saber muito bem o que está fazendo, é uma boa alternativa, é rentável, vale a pena, mas tem que tomar cuidado também. Às vezes, mesmo que você não esteja em crise, mesmo que a gente não esteja num momento de crise, pode ser que você faça uma escolha errada, pagando um aluguel maior do que o que você provavelmente iria conseguir, né? Alugando, sublocando, né? No caso. Então, tem que tomar cuidado também. Tudo é uma questão de estudo. Nos imóveis que eu subloquei, eu subloquei 2 imóveis num prédio que é daquele apartamento que eu falei, o primeiro que eu comecei a fazer, o apartamento da família. Então eu já sabia o mecanismo, a demanda, o perfil, o dinheiro que chegava, o custo que eu poderia ter, o custo máximo que eu poderia ter, e aí sim eu tive a confiança de arriscar, entre aspas, né? Porque eu já sabia o que eu estava fazendo. Agora, se eu pegasse uma região que eu não conhecesse muito bem, uma cidade que eu não conhecesse muito bem, e arriscasse assim, teria que ter um pouco mais de cuidado ali para não fazer uma escolha errada. Mas é algo que funciona muito bem, sim. Eu vou aproveitar o gancho, porque essa semana eu recebi várias perguntas com relação a arrendamento de pousada. Como eu te disse, tem muita oportunidade surgindo e tem muita gente a fim de mudar de vida também, de morar num lugar turístico, num lugar mais tranquilo, sair da cidade grande. Então, muita gente está me procurando com relação a isso. E geralmente o pessoal me vem com a pergunta, o valor de tanto para tantos quartos vale a pena? Eu falo, gente, você tem que estudar se vale a pena. Qual que é a demanda do local? Qual que é o valor da diária que você vai conseguir cobrar? Quais são os seus custos para manter essa pousada operando? Não é simplesmente você olhar o valor e já tomar uma decisão. Tá barato. Não, não é assim. Você vai ter que realmente ver se esse valor vale a pena ou não e tem que fazer um estudo. Do mesmo jeito que você comentou, para um aluguel de temporada, para uma pousada funciona da mesma maneira. Não tomar decisões precipitadas. Bom, mas acho que acho que a gente já falou sobre todas as perguntas que eu tinha te passado aqui, tá? Vamos abrir os comentários aqui, é bom que a gente tenha um tempo legal. Tá. Eu vou pegar aqui os comentários do começo para o final, tá? Sem problema. Então, vamos ver. Pessoal comentando que segue os 2 perfis. Aqui, bom. A Amanda M. Freitas perguntou se administrar imóveis de terceiros vale a pena para o dono do imóvel. Ele não acaba recebendo pouco? No caso do proprietário, eu acredito que ela está falando. Se vale a pena, ela que é proprietária, talvez colocar isso, né, para alguém administrar.
O quanto, você pode falar esse valor? Tem uma Eu acho isso média? importante. Sim, eu acho isso extremamente importante, porque muitas vezes, como o Airbnb criou uma ferramenta que na época era chamada de co-hosting, né? E eu comecei com essa ferramenta, a gente tem que considerar o valor que cai na mão do proprietário também. Porque não adianta, é muito bonito falar, eu cuido das propriedades das outras pessoas, e eu me dedico, e eu vou lá e limpo, e cuido dos outros. Tá bom, tudo bem, mas tem que ter um retorno, tá? Pro proprietário e para você como administrador, como co-host, né, que cunhou-se esse termo por conta disso. E assim, existe uma faixa, né, de comissionamento que varia, né, de 15%, 20%, 25%, 30% em cima do valor da estadia, né? Romulo, qual vale a pena? Depende de uma série de coisas, né? Depende do tipo de imóvel, da complexidade que aquele imóvel tem, né? E do trabalho que a pessoa vai desempenhar, né? Então, vamos supor que eu administre um imóvel seu, por exemplo, na sua cidade, e eu não preciso estar lá, porque tem um caseiro, por exemplo. Então, eu não preciso fazer limpeza, não preciso cuidar e manejar a pessoa ali local. Então, não necessariamente eu vou cobrar mais caro para fazer essa operação, né? Mas é importante que você pense também no proprietário, né? E tem muita gente que acaba cobrando muito pouco, né? Eu já vi gente cobrando 10% de comissão, né? E não sei se é legal, né? Vai de cada pessoa. Pode ser que seja uma super propriedade, que seja super cara e que acabe compensando, né? Ou se você pega um grupo de prédio, né? Um grupo de apartamentos no mesmo prédio, você consegue reduzir o valor, por exemplo, né? Então não tem uma regra ali. Obviamente que você tem que pensar no que vai cair para o proprietário, porque lembrando que uma das maiores barreiras nisso são os passivos, os custos que a gente tem ali de condomínio, de conta, etc. e tal, tudo isso cai para o proprietário. Então o proprietário fala assim, peraí, então além de eu pagar a sua comissão, a taxa de limpeza para você, eu vou ter que pagar condomínio, vou ter que pagar água, luz, telefone, internet, TV a cabo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e ainda correr risco, né, de, sei lá, quebrar alguma coisa, de pegar fogo, sei lá o que, né, obviamente se o cara não tiver seguro. Então, assim, de fato tem que valer a pena, mas você como administrador, nesse sentido, tem que ter em mente que são negócios diferentes. Mas se for tanto trabalho assim, é mais fácil o cara ir lá, botar no quinto andar e não ter esse trabalho todo, ter mais tranquilidade. Sim e não, né? Depende, são duas coisas que a gente está falando. Eu vou tentar resumir para a gente não se estender muito nessa pergunta. Se o cara quer mais tranquilidade, né, e um dinheiro mais fixo, ele vai procurar um aluguel tradicional, mesmo ganhando menos. É igual a renda fixa. Você bota lá o dinheiro no tesouro, você vai ter aquele dinheiro, vai ser menos, mas você vai ter aquele dinheiro. Se você está numa renda mais variável, no aluguel por temporada, que tem altos e baixos e riscos maiores, obviamente, você vai colocar nesse tipo de investimento. E você tem uma possibilidade de posse do imóvel muito mais rápida e fácil. Então, se, por exemplo, você tem uma casa de praia, você não quer alugar por 30 meses, porque de vez em quando você quer ir lá, etc., então vale mais a pena você colocar no aluguel por temporada do que no aluguel tradicional. Então vai muito de cada pessoa, cada perfil, de cada expectativa de retorno em relação ao imóvel, para que a pessoa consiga tomar a decisão de deixar na mão de alguém, fazer por conta própria ou alugar tradicional. É isso mesmo, Rômulo, a gente tem que sempre analisar. Então, não existem respostas prontas, tá, gente? Sempre tem que analisar suas expectativas, o imóvel, os valores e tudo mais. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Prix. Gostaria de fazer uma pergunta para ambos. Como vocês estão trabalhando com a limpeza nesses tempos de pandemia? Bom, como é que você está trabalhando aí, Rômulo? Porque eu, no momento, não estou. Minha pousada está fechada, não é possível receber hóspedes lá em Barra Grande, então a gente ainda está adequando os procedimentos para quando retomar. Mas e você, que está com os apartamentos em funcionamento, como é que está sendo? Olha, só de aparecer uma limpeza eu já fico feliz, né? Porque nesse momento, né, tá meio tipo paradão, né? Na verdade, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão renovando as estadias por um tempo maior. Inclusive hoje uma das pessoas que está lá falou, Romulo, eu vou precisar por mais 2 meses, né? Para você ver como que as coisas estão modificando, né? Mas quando
tem uma limpeza agora, né? Por exemplo, ontem a gente teve um check-out, aí sim, como a gente não conseguia fazer antes, uma limpeza muito profunda, como a gente só tem um apartamento, quando tem por dia, então a gente gasta mais horas limpando esse apartamento. Seja desde as miudezas, assim, não que a gente não limpe as miudezas, mas uma janela a gente não limpa o tempo inteiro, faz aquela puta limpeza de tudo, né? Então, agora a gente consegue, com mais calma, fazer uma limpeza de maior qualidade, né? Então, isso também tem a ver com limpar o interruptor, tem a ver com perceber essas áreas de contato manual que são maiores, né? E tem algumas recomendações, tem alguns condomínios que estão recomendando não ter reserva entrando e saindo no mesmo dia para ter um tempo ali de carência, digamos assim, entre uma e outra, né? Mas... A quarentena, né, do quarto. A gente faz o possível, a gente faz o possível. 100%, eu não sei se chega a ficar 100% eficaz do ponto de vista de zerar completamente o vírus, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas a gente faz o possível para minimizar esses problemas. Agora tem muita gente me perguntando sobre isso também, com relação aos protocolos. Na verdade, não tem um protocolo oficial, nem do Ministério do Turismo ainda. Está rolando uma pressão para isso sair. Apesar de já terem vários estados com hotéis e pousadas abertos, cada estado está tendo as suas recomendações, cada pousada está meio que fazendo o seu jeito de se adaptar agora. Mas eu acho que em breve vai ter mais orientações de como a gente deve proceder realmente. O Airbnb, inclusive, soltou uma cartilha de informações de como poderia ser feita a limpeza, né, Rômulo? Não faz muito tempo. Sim, eles colocaram algumas recomendações, tem até uma página com uma série de informações do Covid-19 que eles colocaram. Então, de repente, quem tiver curiosidade e quiser ler, pode entrar vai no Airbnb, sempre vai ter alguma mensagem ali de Covid-19, tem uma pancada de coisa relacionada ao tema, então a pessoa pode entrar lá e se informar à vontade. Show. Bom, vou ler mais um comentário aqui, no caso esse é o Clayton. Ele disse que foi anfitrião em São Paulo por 5 anos e o que ajudou muito foi chamar o fotógrafo do Airbnb, gratuitamente, e eles fazem as fotos profissionais e agregam o selo na foto de local visitado pelo Airbnb. Você já usou esse serviço também, Rômulo? Já, tem algumas atualizações em relação a isso, né? Hoje ele não é mais gratuito, a não ser que você use um crédito que o Airbnb ele te dá, você tem o programa Superhost, quando você faz você fica 4 vezes mantendo o seu status de Superhost, você ganha a possibilidade de fazer fotos de graça, né? Mas hoje o serviço ele não é gratuito. Antes era, de fato, era gratuito. E é um fotógrafo do Airbnb. Na verdade, não é do Airbnb, né? É um fotógrafo freelancer que trabalha para o Airbnb, faz as fotos e manda direto para eles. Eles, o Airbnb, né? Que eu quero dizer, fazem a escolha, o filtro das fotos que vão entrar e eles mesmos que colocam no teu anúncio, né? E de fato aparece lá que é um local verificado, né? Um local verificado pelo Airbnb. Isso dá uma confiança para quem vai reservar, né? Mas hoje em dia tem tanta gente boa, tanta gente com foto incrível, não necessariamente com fotógrafo profissional do Airbnb, isso é mais para quem precisa de um serviço, não tem um contato ou alguém que possa fazer esse trabalho e que é uma ferramenta a mais que eles disponibilizam. Inclusive, no começo da história do Airbnb, o próprio, acho que, se não me engano, os próprios fundadores iam lá e tiravam com fotógrafo profissional para justamente valorizar o espaço, né? Se você pega, por exemplo, o Quinto Andar, é uma empresa que valoriza muito essa questão visual, porque eles levam o fotógrafo lá, fazem uma baita sessão de fotografia, mesmo com o imóvel vazio. Porque você vai lá no Zap Imóveis, no Viva Real, você tem cada tranqueira, cada lixão ali, que você fala, como é que eu vou alugar esse troço aqui, né? O cara chega lá, tira foto de qualquer jeito. Então, como é que você cria uma atratividade sem uma foto boa, né? Sem uma foto minimamente ali com qualidade, né? A mesma coisa que você vai tirar uma foto sua. Você vai tirar uma foto ruim e a pessoa fala, nossa, que estranho esse cara aí, né? Não sei se é confiável.
entendeu? Realmente, a qualidade das fotos é muito importante, tá, gente? Isso em qualquer plataforma, tanto nas suas redes sociais, no Booking, no Airbnb, é sempre bom você usar fotos de qualidade, até porque elas podem valorizar muito o ambiente, ao invés de desvalorizar, que é o que acontece com muita gente que acaba tirando a foto de qualquer jeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem aqui a Suíte Chavantes, perguntou: esse funil citado ranqueia a visualização no portal do Airbnb? Qual seria o melhor ranking? Com mais visualizações, reservas ou cliques? Você entendeu a pergunta, Rômulo? Acho que é com relação, teria um ranqueamento com relação às visualizações. No Airbnb, a ferramenta ela não é tão avançada quanto na Booking, por exemplo. Né? Na Booking você já tem uma métrica melhor, um painel de estatística mais avançado. Mas tem uma explicação, né? Quem está na Booking tende a ser mais profissional, porque é uma plataforma já mais voltada para hotel, etc. E tal. Uhum. E no Airbnb existe isso, mas não é disponível para todos. Só para quem tem vários imóveis, eles costumam disponibilizar uma ferramenta mais avançada de estatística. Mas o funil é aquilo que eu falei, e eu até brinco. Não adianta você entregar 10 mil panfletos no meio da rua falando que você, sei lá, como que eu posso dizer? Que você aluga carro. Estou chutando. Você vai entregar aquele panfleto para pessoas que nunca iriam alugar o teu carro. Né? Não tem interesse, pelo menos naquele momento. Então, quantidade de visualizações não quer dizer que você vai ter mais conversões. Pode ser que sim. O que vale é a qualidade dessas visualizações. Então, você tem que entender as métricas. Se de 10 mil pessoas que abrem o seu anúncio, que veem o seu anúncio, porque uma coisa é ver o seu anúncio primeiro. Ele vai ver o seu, vai ver o do fulano e vai ver o do fulano. Então, você teve ali 10 mil visualizações nesse ranking, entre vários outros imóveis. Se o cara clica no seu, alguma coisa levou ele a clicar no seu em vez de clicar no do outro. Então, isso já é uma conversão. Né? Então, quantas dessas pessoas de 10 mil clicaram no seu anúncio? 10%, por exemplo. Então, 1.000 pessoas foram lá e clicaram no teu anúncio. E aí, ainda tem uma outra fase, né? Como eu já falei, da pessoa reservar. Na Booking, você consegue ver esse funil mais detalhado. Você teve 10 mil visualizações, das 10 mil você teve tantos que acessaram o teu anúncio, de tantos que acessaram o teu anúncio, tantos reservaram. No Airbnb já tem uma métrica mais resumida. Você tem lá tanto de visualizações e tantas pessoas que reservaram. Então, qual foi a taxa de conversão? Né? Foi 0,5%, 1%, 0,1%. Então, Rômulo, qual que é melhor? Quanto maior a conversão, mais bem colocado está o seu anúncio. Então, se você tem uma taxa de conversão de 2%, de 1,5%, eu entendo como uma conversão bem boa. Agora, se tiver mais, melhor ainda. Né? Aí é uma mega pousada, um mega Airbnb, onde o pessoal vai, se apaixona e já reserva, pode ser isso. Nunca vi métricas muito grandes, assim. O máximo que eu já cheguei, por exemplo, acho que foi 1%, 1,2%, né? Mas é mais ou menos por aí, né? Quanto mais, melhor, né? Show, Rômulo. Deixa eu ver aqui se eu pego mais uma pergunta. Nossa, tem pergunta pra caramba hoje. Aqui a Ceci Arraial comentou que achou que para casas a experiência com a Booking foi melhor do que o Airbnb, indo na contramão da lógica. Ceci, eu acho que isso tem muito a ver com relação à região também, tá? Isso eu ia comentar também, tá, Rômulo? O Airbnb no Nordeste não é muito conhecido. Pelo pessoal do Nordeste mesmo, sim. É uma ferramenta bem nova para lá. Então, eu acho que por isso que muitas pessoas no Nordeste têm melhores resultados com a Booking do que com a Airbnb, mesmo na questão de casas. Você como é que é para você? Você tem melhor resultado com qual deles? Olha, depende de qual propriedade a gente fala, né? Porque é exatamente isso que você falou. Primeiro que tem a ver com a localização do imóvel, tem a ver com o público que costuma procurar aquele imóvel. Então, por exemplo, eu tenho os flats que eu falei aqui anteriormente. A maior parte das reservas vem pela Booking. Por quê? Talvez por conta do perfil, né? Porque é uma coisa mais próxima do hotel, porque é um flat, com serviço, tem camareira, etc. e tal. Então, atrai mais reservas da Booking. Tem especificamente um flat que é mais caro, 350, 400 reais a diária, até mais,
que só vem pela Booking, só vem reserva pela Booking. E no Airbnb, assim, eu acho que eu tive 2, 3 em 2 anos de flat. Desse daí eu só tive essas reservas pelo Airbnb. Então acho que é uma questão cultural, né? Ou seja, o Airbnb, como eu falei, é pastelaria, digamos, vai, entre aspas, onde você tem ali imóveis mais baratos e mais rápidos de serem alugados, e na Booking você tem pessoas que pagam mais caro, né? Isso de forma geral que eu estou falando, né? Mas eu já ouvi, por exemplo, falar de pessoas que, por exemplo, no meu caso da Booking, é a Booking que faz a intermediação dos pagamentos. Eu não capturo cartão de crédito, eu não recebo na pousada, né, que nem o pessoal faz, reserva, mas a pessoa paga só quando chega, né? Isso não acontece nos apartamentos, né? Então, tem gente, por exemplo, que identifica que se tiver a opção de transferência bancária pela Booking, ou recebe o sinal de 50%, ou só quando a pessoa chega, tem mais resultado do que se tiver, por exemplo, a intermediação pela Booking. Então, são várias combinações diferentes que você tem que ir explorando para saber por que não está funcionando aquela ou aquela plataforma. Pode ser que, de fato, não funcione, né? Às vezes não tem procura, né? Por exemplo, o alugue temporada, o Vrbo hoje. Eu sei de pessoas que se dão muito bem com o Vrbo. Eu vou falar alugue temporada porque são todas as experiências de antes, que é muito novo o Vrbo, então não vou falar Vrbo. E dão muito bem. Eu tive pouquíssimas reservas, mas já tive boas reservas por lá, mas são muito menos, né? Então vai muito de cada região, né? Cada lugar, cada perfil de imóvel. O que ela falou de casa especificamente... Quando eu administrei uma casa aqui em São Paulo de 400 metros quadrados, com 5 quartos, caramba, assim, as reservas vinham só da Booking. Impressionante. Olha nenhuma só. veio do Airbnb. Nenhuma. Mas eu fiquei pouco tempo, ficou uns 4, 5 meses com ela, mas as que vieram foram todas via Booking. Então, vale a pena você testar, né? Eu acho que, pô, se você viu qual é o carro-chefe, pô, funciona muito bem no Airbnb e na Booking, então foca nessas duas. Não precisa ficar espalhando anúncio para tudo quanto é canto, sem ter, de fato, uma qualidade nisso, né? Exatamente. Bom, eu vi que tem aqui um pessoal perguntando do Channel Manager, que a gente já respondeu, né? Você usa o Stay, certo, Rômulo? Isso, como o seu exatamente. Channel Manager. Eu, na minha pousada, eu uso o PMS do Simples Hotel e o Channel do H-System. O pessoal da Suíte Chavantes perguntou aqui do calendário de alugar os mesmos quartos, os mesmos aplicativos. É isso, tá, gente? É o Channel Manager. É o gerenciador de canais que te permite alugar diversos quartos em diversos aplicativos ao mesmo tempo e não sofrer com overbooking, né? Porque você também pode fazer dessa maneira. Uma pergunta aqui, perguntou se você cobra taxa de limpeza, Rômulo, ou ela está incluída no valor do quarto? Eu cobro. Diferente de uma pousada, que você tem todas as operações concentradas num mesmo lugar, né? Então isso barateia. Agora, num apartamento, a não ser que eu tenha tudo no mesmo prédio, aí acaba sendo mais vantajoso operacionalmente falando. Agora, quando você tem um apartamento em cada canto, né, é uma operação mais cara, você precisa se deslocar até lá. Tem apartamento que não tem máquina de lavar para lavar enxoval, então a gente traz para cá para o escritório, faz toda a parte de lavagem, tem todo esse traslado, custo de material de limpeza, etc. e tal, ou pode mandar para a lavanderia, também é um custo. Então o custo de limpeza hoje, ele é importante ter para nós que temos apartamentos. Tá? Tem gente que não cobra, e aí coloca a diária mais alta, então vai de acordo com cada operação, né? Qual a sua estratégia? Tem um vídeo no canal que eu falo se uma diária vale a pena para quem faz aluguel por temporada. Tem que ver se você tem essa operação de fazer, se você tem roupa de cama o suficiente para você fazer esse giro. Se vale a pena financeiramente e até para o hóspede, porque não adianta nada você colocar R$100 de taxa de limpeza e hospedar a diária 150, o cara vai pagar 250 pau para ficar num estúdiozinho de 20 metros quadrados, que é mais fácil ele ficar num hotel que vai pagar 150, entendeu? Então tem que ver se vale a pena essas contas, se pagarem, se houver demanda e se você tiver condição de fazer essa operação, não tem problema nenhum. Tem que fazer a conta, gente. Para tudo tem que fazer a conta, não importa. A Michelle aqui perguntou, para quem não tem sistema, tem como sincronizar Booking e Airbnb e deixar o Airbnb com a reserva instantânea? Ou pode dar overbooking?
Essa daqui, Michele, teve um pessoal que comentou comigo que você pode sincronizar o calendário do Airbnb Sim. com o calendário da Booking. Então, mesmo que você não tenha sistema, você pode trabalhar com as duas oportunidades aí para ficar mais fácil, né? Você conhece também esse, né, Rômulo? Sim, sim. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é uma ferramenta muito confiável. Porque existe um delay, né? Ou seja, existe um atraso. Opa, veio reserva no Airbnb. Não é instantaneamente igual um software que avisa que o Airbnb teve reserva e vai lá na Booking e bloqueia. Não, isso pode levar horas para acontecer através dessa integração que a gente está falando, que é o iCall. O iCall é uma tecnologia que todas as plataformas têm, e aí você pode puxar vou puxar o calendário do Airbnb e jogar na Booking, vou puxar o calendário da Booking e jogar no Airbnb. Então eles vão se comunicar entre si em relação à disponibilidade. Mas, como eu falei, ele não é perfeito, ele não atualiza na hora. Pode ser que ele atualize daqui os próximos 15 minutos, pode ser que ele atualize daqui a meia hora. Já teve gente que eu vi que demorou 24 horas para atualizar. Então, nesse intervalo, é um problema. Pode ser um problema, então tem que ficar ligado. Mas existe uma forma manual, né? Ou seja, você viu uma reserva no Airbnb ou na Booking, você pode dar um refresh, não na página. Tem lá a ferramentinha lá de importação, você vai dar um refresh e ele já puxa as informações. Aí sim você consegue se precaver disso, né? Boa dica, Rômulo, essa eu não sabia. Realmente essa questão da sincronização dos calendários eu também fiquei sabendo recentemente, nessa live que eu fiz até, o pessoal comentou sobre essa possibilidade. Mas, gente, a melhor coisa é ter um channel manager, tá? Não tem nem dúvida, facilita demais a sua vida, evita overbooking, faz você ter um melhor controle de quem está chegando, por onde, se já pagou, como pagou. Então, vale muito a pena, tá? Ter um channel manager, sim. Aqui tem um pessoal... Só complementando o que você falou, desculpa, Natália, só complementando, não, claro. Mas para quem, o Channel Manager, para quem tem uma propriedade, duas, no meu caso, né, assim, aí não precisa ter essa preocupação, porque dá para controlar muito mais fácil, né? Agora, quem tem várias, acho que quem tem pousada é o básico. Não, quem tem pousada tem que ter, não tem jeito. Exatamente. Tem jeito. É como se você tivesse o lençol, é igual o lençol, ele tem que ter. Se você não tiver isso, você não tem uma pousada. Você tem, não sei, uma coisa mais amadora ali, né? Tá certo. Ô, Rômulo, tá acabando a nossa live já. Temos aqui 1 minuto para terminar. Já, você acredita? Foi super rápido. A galera perguntou se eu vou deixar aqui salvo. Eu vou deixar, tá, gente? Se o Instagram deixar, mas geralmente está deixando. Eu vou agradecer você, Rômulo, por você estar aqui, dividindo o seu conhecimento com a gente. Agradecer a galera toda que participou. Algumas perguntas ficaram, mas eu vou anotar tudo e vou conversar com o Rômulo depois em caso de dúvidas. Vou postar nos meus stories. E se rolar mais dúvida, outros dias a gente pode fazer outra live, né, Rômulo? Com certeza. Obrigado pelo convite. Espero que todos tenham gostado aí do conteúdo. E em novas oportunidades a gente bate papo aí, tira as dúvidas e... É isso. Me sigam lá no canal também, aqui no Instagram. Canal do Anfitrião, isso aí, gente. Canal do Anfitrião. Eu vou postar aqui depois um resuminho dessa live, eu sempre posto no meu feed. E muito obrigada, galera. 1 hora passou voando, muito papo que realmente tem. E já começou o countdown aqui. Valeu, Rômulo. Então eu vou compartilhar aqui e a gente se vê na próxima live, galera. Valeu, boa noite. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.